Hoje nós vamos conversar um pouco, e eu e Caleb juntos. Você pode sentar. Levi me perguntou se a gente vai continuar nessa palhaçada dos dois dividirem, ou eu e mais um. Nós vamos, e o motivo pelo qual nós estamos dividindo é que nós estamos com preguiça de preparar uma mensagem inteira sozinho, só por isso. Então, Levi, você desculpa, mas aqui a preguiça falou mais alto. Mentira, tá? Antes que vocês levem para casa isso. Qual é a visão da Ibaviva? Aonde é que a gente quer chegar? E quando a gente fala de visão, a gente... de visão, não é divisão, é de visão. A gente está falando daquele lugar onde a gente enxerga no futuro, que a gente está saindo daqui e indo para lá. Isso é a visão, aonde nós queremos chegar. Qual que é o porto aonde nós queremos atracar esse navio todo. A gente está enxergando para o futuro. Nós desenvolvemos aqui na igreja, quando ainda estávamos lá na Rua da Formiga, o Luiz Escado, como um dos presbíteros da época, coordenou, junto com o presbitério, junto com diretoria, pastores e uns convidados, inclusive, nós começamos a discutir aonde nós gostaríamos de chegar, como é que nós poderíamos definir o lugar estratégico que nós enxergamos que Deus tem para nós. Foi momento, sem dúvida nenhuma, de muita reflexão, de conversa, de diálogo, de oração, de leitura da palavra, enxergar todo o movimento, entendendo que a nossa igreja, a Ibaviva, Deus tem um propósito, Deus tem um projeto que nos torna únicos como igreja. Nós temos o absoluto, e o absoluto é a Bíblia, o Evangelho, e isso é igual para qualquer igreja. Entretanto, a Ibaviva, ela tem um contexto onde ela está inserida, tem uma cultura, uma cidade que ela está inserida, ou cidades que a Ibaviva está inserida. E como é que nós então vamos pegar esse absoluto e aplicar nesse contexto, chegando no lugar que nós queríamos chegar? E o resultado de tudo isso foi uma cidade transformada por uma igreja acolhedora que promove cura social e renovação cultural, formada por autênticos discípulos de Cristo, transformados por meio do ensino bíblico. Nós estamos terminando o nosso ano. Hoje é a última celebração normal, onde nós tivemos celebração às 10h30, às 17h e agora às 19h. Daqui para o fim do ano, nós não teremos mais nesse formato. Nós teremos semana que vem o batismo lá na Casa de Chocolate. Daqui a 2 semanas, no sábado e domingo à noite, 2 horários, nós teremos a nossa celebração de Natal. E aí depois a gente entra naquele período de recesso que nós vamos ter uma celebração à noite só. Então, no formato que nós temos das 3 celebrações no domingo, hoje é o último dia. E a gente vem trabalhando sobre discipulado, o que é ser discípulo de Jesus Cristo, qual é o impacto disso na nossa vida. E a gente não poderia deixar de olhar para a nossa visão e dizer, se Jesus está nos chamando para sermos de fato seguidores deles, e isso é o que a Bíblia nos mostra, qual é o projeto dele para a nossa igreja como um todo, aonde Ele quer que nós cheguemos, qual é o movimento que nós temos que promover, porque Deus tem um projeto especial para a nossa igreja. E aí, o discipulado, junto com esse projeto, nós chegaremos aonde Deus está nos soprando, onde Deus está nos encaminhando. E a gente vai parar essa noite para pensar um pouco na visão da Ibaviva. Qual é o contexto e como ela aplica, e qual é o resultado disso tudo como discípulos verdadeiros de Jesus Cristo. E eu e o Caleb, a gente vai conversar sobre isso. O pastor batista Martin Luther King, ele tinha uma frase, ele dizia que uma fé que termina em si mesmo é uma fé que termina. E parafraseando, uma igreja que termina em si mesmo é uma igreja que termina. Muito interessante que o ponto inicial da visão da Ibaviva é uma cidade transformada. Não é Ibaviva, não é igreja. É um olhar para fora, é um olhar para a cidade, que já nos sinaliza que a igreja não é um fim em si mesmo, mas a igreja é um meio para um objetivo ainda maior. O entendimento que Deus quer nos usar para transformar a cidade em que nós estamos,
para transformar o local onde nós estamos. Então, a visão da Ibaviva começa com uma cidade transformada. E, obviamente, que em um primeiro momento a gente pensa na cidade de Vinhedo, mas não se restringe à cidade de Vinhedo. A gente tem uma característica aqui, onde as cidades são bem próximas. Nós temos irmãos de vários lugares, Jundiaí, Valinhos, Louveira, Campinas. Essa visão se estende a outras cidades. Logo que nós chegamos aqui, a minha esposa achava que Ibaviva significava Igreja Batista Vinhedo Valinhos, né? Falei assim, não, amor, tem o pessoal de Jundiaí também, tem outra gente, enfim, tem muita gente de outras cidades. Mas, obviamente, que a gente tem um olhar primeiro para o contexto onde estamos, Vinhedo, mas isso não se limita à cidade de Vinhedo. A gente entende que Deus deseja nos usar quanto igreja para transformar a cidade. Então, é um olhar para fora, isso coloca o nosso olhar para fora. E talvez você se pergunte, por que transformar a cidade? Não está legal, as cidades não estão legais como elas estão, não está bacana, por que a gente tem que se envolver? Por que a gente não fecha aqui entre a gente? Já tem problema demais entre a gente vai olhar para a cidade. Por que a gente não fica aqui no conforto? Por que a gente tem que se envolver com as situações da cidade? Bom, quando nós olhamos os primeiros capítulos de Gênesis, que narram a história da criação, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, nós temos Deus criando todas as coisas, criando o universo, criando o nosso planeta e dentro do planeta criando um jardim e colocando homem e mulher nesse jardim para viver nesse jardim como mordomos, como parceiros de Deus no cuidado do jardim. O jardim que Deus cria para o homem ou para a humanidade tinha uma lógica de funcionamento. Era um local onde Deus era o centro. Deus vinha se encontrar com o primeiro casal livremente na viração do dia. Era um local onde tinha uma lei. Vocês podem comer de todos os frutos, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, vocês morrerão. Ou seja, existia um jeito certo de viver. Existia um jeito de viver que promovia a vida e existia um jeito de viver que promovia a morte, que seria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No jardim, homem e mulher, eles estavam num mesmo patamar. O homem não se sobressaía à mulher e a mulher não se sobressaía ao homem. Pelo contrário, eles se complementavam. Final do capítulo 2 de Gênesis vai dizer que homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam, ou seja, eles se viam como uma extensão um do outro, eles se viam numa unidade, numa harmonia. O jardim era o local que exalava vida em todos os seus aspectos. O jardim era um local onde tudo que estava posto ali estava à disposição igualitariamente ao homem e à mulher. Era algo que estava disponível para todos. Essas eram as lógicas do jardim. Mas a gente sabe que em Gênesis capítulo 3, homem e mulher comem do fruto, rompem com Deus e decidem viver a sua vida longe de Deus. São expulsos do jardim. No capítulo 4 de Gênesis, Caim, filho de Adão e Eva, que matou o seu irmão Abel, ele foge da presença de Deus, se torna um forasteiro e se distancia do Éden e cria uma cidade. Caim é o patrono da cidade. Ele forma uma cidade. E a cidade de Caim tem uma lógica contrária à lógica do jardim. Se no jardim Deus se fazia presente, na cidade de Caim e seus descendentes, eles foram distantes do Éden, foram a leste, foram longe. Deus não era invocado naquele local. Se na lógica do jardim, homem e mulher viviam em harmonia, na lógica da cidade, Lameque, um dos descendentes de Caim, toma uma mulher para si, toma outra mulher para si, uma só não é suficiente, ele toma então duas, porque ele tem poder, porque ele consegue se sobrepor sobre a mulher. Ele, inclusive, mata um homem porque ele ofendeu e mata outro homem porque ele pisou o pé. É uma lógica da violência. Na lógica da cidade, os bois, os animais, agora estão sob domínio de um único homem, de uma única tribo. E por aí vai.
A lógica da cidade é contrária à lógica do jardim. E isso começa lá em Caim, Gênesis 4, e vai passando por toda a história. Vem o Egito e amplia essas lógicas que são contrárias à lógica do jardim. Depois vem outros impérios, como a Babilônia, como a Síria, a Pérsia, a Grécia, Roma, e até hoje. Essa é a nossa história. Essas são as lógicas que estão operando na cidade onde nós vivemos, nos ambientes onde nós vivemos. E nós estamos inseridos nesse mundo, nessa sociedade. É por essa razão que mesmo no mundo caído, nós conseguimos encontrar, mesmo em uma cidade que rivaliza com o projeto de Deus, nós conseguimos encontrar sinais de bondade, expressões que nos remetem ao jardim. Mas a cidade, sem dúvida, precisa ser transformada. Porque o pecado não apenas nos afetou, mas o pecado afetou a tudo. O pecado ramificou em tudo. E nós, quanto discípulos de Jesus, somos chamados a sermos agentes de transformação da cidade. Mesmo ao longo da história, Deus chamou um povo para relembrar um jeito certo de viver. Israel deu a esse povo as suas leis, a sua lei, que relembrava aos homens que o jeito que nós estávamos vivendo era um jeito que levava à morte e nos conduzia para uma caminhada de vida. Depois veio Jesus, que encarnou em si a expressão mais visível do reino de Deus e inaugurou com a sua morte, com a sua ressurreição, o reino de Deus, ou seja, um local onde Deus reina, um local onde Deus governa, um local onde Deus faz sua vontade. Nós, quanto igreja de Jesus, somos chamados a sinalizar esse reino na cidade onde nós estamos. Por isso que nós pensamos em uma cidade transformada por uma igreja acolhedora. Nós entendemos que as cidades precisam ser transformadas e nós compreendemos que Deus está chamando a gente para sermos cooperadores nessa transformação. Deus age de muitas formas, mas fica claro na Bíblia que Deus tem levantado a sua igreja, o seu povo, para ser instrumento de transformação. É por isso que a gente não fica sentado esperando um anjo vir e arrumar todas as coisas da cidade no estalar de dedo. Não, nós entramos no jogo. Nós respondemos para Deus, nós estamos aqui, Senhor. Conte com a gente. É por isso que pensamos e sonhamos com uma cidade transformada por uma igreja acolhedora. É uma igreja que não está inserida numa cidade para ser servida pela cidade, mas está inserida na cidade para servir a cidade. Quando nós olhamos para a cidade, nós não perguntamos o que a cidade pode nos oferecer, mas nós dizemos o que nós podemos oferecer para a cidade. Quais são as necessidades onde podemos atuar. Isso é ser uma igreja acolhedora. Quando nós dizemos que somos e queremos ser uma igreja acolhedora, nós estamos falando muito mais do que um acolhimento em um ambiente ou em um dia. É legal você chegar numa igreja e ser acolhido. E isso é bacana e nós nos esforçamos para isso. É legal você estar numa celebração onde você é acolhido e consegue louvar com qualidade, com conforto, enfim. Isso é bacana e a gente se esforça para isso. Mas acolhimento é muito mais do que isso. Acolhimento da perspectiva bíblica é acolher como Cristo nos acolheu. Essa é a ideia de acolhimento. E Cristo nos acolheu quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós necessitávamos de transformação. Quando nós não tínhamos nada para oferecer. Aliás, a gente não tem nada para oferecer que Deus já não tenha, que não seja de Deus. É desse tipo de acolhimento que nós estamos pensando. Uma igreja que olha para a cidade, reconhece as suas enfermidades e atua não como um juiz apontando o dedo,
Não como um conquistador impondo goela abaixo um discurso religioso, impondo uma pauta religiosa, moralista, legalista, não. Mas olhamos para a cidade enferma e nos enxergamos como resposta de Deus para acolher as necessidades dessa cidade. Uma cidade transformada por uma igreja acolhedora. O começo da visão da Ibaviva nos faz olhar para fora e também nos faz olhar para dentro. Nos faz olhar para fora, para o alvo onde queremos alcançar, e nos faz olhar para fora e ver, e pensar e sonhar com uma igreja acolhedora à semelhança de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado por ter falado até a chuva passar, me auxilia bastante na compreensão. Uma cidade transformada por uma igreja acolhedora e promove duas ações. Primeiro, promove a cura social. O problema é que quando a gente fala cura social, a gente traz para a mente aquela ideia de tentar resolver o problema do carente, daquele que não tem recurso, daquele que não tem dinheiro. Então a gente fala em cura social, a gente pensa logo em campanha do agasalho, campanha de cesta básica, vamos ajudar aquele que necessita e assim por diante. Mas a Bíblia trabalha o conceito de cura social muito mais amplo. Ela começa o projeto da cura social no próprio Éden. No Éden, Deus cria o universo, cria o nosso planeta, estabelecendo na Terra algo extremamente interessante. Ele nos 3 primeiros dias coloca a forma, nos 3 últimos dias ele coloca o conteúdo e ele estabelece liderança. Ele pega e cria alguém que seja a sua imagem e semelhança, e diz, daqui para frente, você cresce, você multiplica, você pode comer de tudo que está aí, faça a vegetação crescer, brotar, e aqui é com você, eu criei tudo isso e delego a você essa gestão toda da minha criação. E eu venho todos os dias ao seu encontro, eu continuo sendo aquele que sustenta todas as coisas, que promovo tudo o que é necessário para que isso seja feito, aconteça. Para todos os recursos que você precisa para essa boa gestão, eu continuo oferecendo. E quando o homem começou toda essa história, e ele em Adão passa a gerir a criação toda, existe um momento que Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Que coisa interessante, porque o homem tinha Deus, ele se relacionava com Deus, ele conversava com Deus, Deus vinha ao encontro dele todos os dias. Então o homem não estava só, ele tinha Deus, da mesma forma como ele tinha os animais. Você sabia que nesse período de pandemia, a adoção de pets, de animaizinhos, cresceu muito, porque a pessoa isolada em casa precisava de uma companhia. Então ela adquiriu um animalzinho para suprir a falta de relacionamentos. Então, de outro lado, se a gente para pensar, Adão ele tinha o relacionamento com os animais. Mas Deus olha para Adão e diz, não é bom que você esteja só. Você, apesar de mim e apesar dos animais, é um ser sozinho e eu preciso resolver essa parada. A criação de Eva é alguém que Deus coloca no mesmo patamar, na mesma altura, que se torna auxiliadora desse negócio todo que Deus criou. Deus coloca então a mulher como parceira de Adão. No meio da queda, quando a mulher e o homem comem do fruto, e aí o pecado entra no ser humano e destrói não só a relação do ser humano com Deus, a relação do ser humano consigo mesmo, a relação do ser humano com o próximo, e a relação da própria criação, a criação é abalada pelo pecado. Deus chega para a mulher, para a serpente e para o homem, e dá as devidas constatações de fatos. Ele diz que a serpente está condenada, ele chega para a mulher e diz, daqui para frente, o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Que coisa, Deus não tinha criado assim, era um casal que estava no mesmo patamar, o pecado entrou e ele disse, olha, a constatação dos fatos agora é que a primeira injustiça social acontece, você já não está mais no mesmo patamar, o seu desejo estará para o seu marido e ele dominará. A gente vê
o Caleb falando que logo depois existe Lameque, que escolhe 2 mulheres para si e começa a viver com 2 mulheres. Ou seja, existe logo e a partir de Gênesis as marcas e as características da injustiça social. Quando você vai para a história de Israel, você vê Deus muito preocupado com que essas injustiças sejam sanadas, sejam tratadas, sejam resolvidas. E na época do Velho Testamento, o primeiro grupo, ou 3 grupos iniciais, que existiam ali, eram caracterizados por uma injustiça, eram as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Existiam leis específicas para que o povo de Israel, a nação de Israel, cuidasse das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros, porque elas eram a classe mais injustiçada no meio da nação de Israel. A mulher que era viúva e não tinha na família alguém que resgatasse a ela, porque podia ser resgatado por um parente. Você vê Boaz fazendo isso com Ruth. Quando não tinha ninguém que resgatasse, ela estava à margem da sociedade, à mercê de si mesma. Ninguém mais cuidava, protegia, investia, não havia nada disso, e então ela ficava literalmente à margem da cidade. Da mesma forma como os filhos dessa mulher, os órfãos, eles também estavam à margem, não tinha quem segurasse a mãe e nem eles mesmos. E a gente vê histórias como a viúva de Serepta, que passa necessidade. A gente percebe na Bíblia, trabalhando, que eles são grupos de características bem injustiçadas nessa sociedade, e as leis vinham para cima deles, da mesma forma como os estrangeiros que vinham de fora para dentro da terra, e Deus dizia: vocês têm que cuidar deles, vocês têm que protegê-los, vocês não podem deixar que a injustiça dentro da própria terra seja aplicada neste grupo também. E aí você vê que a partir de Adão e Eva, a injustiça ela é característica e implantada em toda a sociedade. Salmo 94, 6, o salmista fala com raiva, com o coração pesado, a respeito das injustiças daquela época, quando ele diz: matam as viúvas e os estrangeiros, assassinam os órfãos. Malaquias, um profeta que a gente só sabe o nome dele, que chamava Malaquias e significa o meu mensageiro, que dá uma dura na nação como um todo, pega o sacerdote, chama o sacerdote na chincha e coloca toda a nação sob júdice, diz: exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam o estrangeiro dos seus direitos. Em Deuteronômio, existe um momento onde Deus está proferindo bênção e maldição para a nação, e Deus chega para eles dizendo o seguinte: vocês vão reunir a nação, e vocês vão decretar as bênçãos, mas também vão decretar as maldições, e para cada uma desses decretos, o povo vai terminar de ouvir a afirmação e vai dizer: amém, assim seja, que aconteça isso. E Deuteronômio 27, 19 diz: maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva. E todo o povo tinha que dizer: amém, que maldito seja esse cara que negar a injustiça de fato, ou que negar a justiça de fato, que não for a ação imediata contra aqueles que são injustiçados na sociedade. Ou seja, o Velho Testamento ilustra muito as leis e o peso que Deus colocava contra as injustiças sociais que aconteciam naquela época. Quando a gente chega no Novo Testamento, o Novo Testamento parece que pega esse foco e amplia ainda mais, trazendo um peso mais forte a eles. Tiago 1, 27 diz o seguinte: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Olha que coisa interessante. Tiago diz o seguinte: Deus tem uma religião que Ele aceita, que Ele considera essa religião pura e imaculada. Sabe que religião é essa? Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. Vocês não podem alimentar a injustiça. Da mesma forma como Jesus diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. E Tiago ainda desenvolve mais esse conceito, dizendo o seguinte: pelas obras você vai testificar a sua fé.
Em outras palavras, se você vê um irmão passando necessidade e você bate no ombro dele dizendo: vai em paz, seja firme, e você não faz nada pelo seu irmão, que fé é essa? Que fé é essa? Ele diz: não existe isso não é uma fé verdadeira, porque a fé verdadeira é cuidar de fato, não permitir que os órfãos e as viúvas passem por necessidades, é enxergar na comunidade que você está inserido, quem são os órfãos, quem são as viúvas, quem são os estrangeiros do nosso tempo, que nós precisamos quebrar com a injustiça e promover a justiça no meio desse povo todo. Quando nós olhamos para a nossa igreja, nós percebemos que algumas coisas nós temos feito. Por exemplo, a gente tem um braço muito forte social, que é a Arca. A Arca, ela invade a injustiça e tem cuidado de crianças no contraturno, não permitindo que elas fiquem soltas por aí, sendo influenciadas por um monte de outras características, de valores e de princípios. Ele diz: escuta, não é isso. Nós precisamos curar socialmente. Nós temos o apoio às famílias atingidas pelo Covid, apoio financeiro, apoio de correr atrás da família, ver o que eles estão necessitando, a Cesta Baby promovida pelas senhoras, a reestruturação financeira através do ensino e do acompanhamento, o acolher as mulheres e homens divorciados, tornando-os partes integrantes da nossa comunidade, cuidando do povo dos 60+, que hoje em dia é considerado algo obsoleto dentro da sociedade, e nós temos que movimentar em prol deles, dizendo: vocês têm valor, vocês têm dignidade, vocês são importantes para nós. Essas são algumas coisas que nós podemos olhar para a nossa sociedade e dizer: existem injustiças, e essas injustiças nós temos que ir adiante, enfrentá-las e dizimá-las. A justiça tem que vir à tona, porque o reino de Deus consiste, sem dúvida nenhuma, na promoção da justiça de Deus no meio dessa terra perdida pelo pecado. Então, se nós queremos uma cidade transformada, nós precisamos ter uma igreja acolhedora, e essa igreja acolhedora, ela promove a cura social, da mesma forma como ela também promove a renovação cultural. O que é cultura? Interessante que quando a gente pensa em cultura, a gente em geral imagina somente as artes. Verdade ou mentira? Quando a gente fala do Ministério de Cultura, vem logo na nossa cabeça a Lei Rouanet, e nós estamos bancando um grupo, e aí tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mas esse grupo promove peças de teatro, cinema, poesias, livros e uma série de outras coisas, aonde o que para nós é cultura, resume-se às artes. Mas na verdade, a cultura de uma sociedade, de uma comunidade, ela é muito mais abrangente. Cultura, de forma sociológica, ela tem a ver com as suas crenças, essas crenças geram valores, esses valores geram comportamentos, e esses comportamentos trazem consequências. Quando nós trabalhamos o conceito de cultura, nós temos que ir adiante em todas essas áreas que precisam ser transformadas: as crenças, os valores, os comportamentos e, lógico, e consequentemente, as próprias consequências. Nós temos que enfrentar tudo isso. Quando a gente olha para uma sociedade e vê um comportamento errado, o problema não é o comportamento, é a crença. Existe uma cultura em cima de tudo isso, que dessa crença resultou naquele tipo de comportamento. E como igreja, nós temos que dar uma resposta a essa cultura. Gosto muito do texto de Atos 13:36, que aponta para Davi dizendo o seguinte: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, morreu, foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Que versículo esquisito! Está apontando para que Davi se decompôs? Sim, porque Davi morreu e ficou morto, e a comparação é com Jesus, que não ficou morto, ele saiu da sepultura. Mas ele faz uma afirmação no mínimo interessante: tendo Davi servido, pois, ao propósito de Deus em sua geração.
Davi servindo ao propósito de Deus em sua geração. Que coisa interessante! Significa que cada geração Deus tem um propósito. Existe o absoluto de Deus, existe aquilo que é imutável, é inegável, é imexível, não precisa de nada, porque Deus já se revelou ali. Mas como é que a gente aplica isso a essa geração? Como é que a gente fala isso a essa geração? Como a gente invade essa cultura com esse absoluto que é de Deus? Como é que nós fazemos isso? Interessante que no mundo evangélico existem 3 posturas. A primeira postura é olhar para a cultura e dizer: não, nós temos que trazer a cultura para dentro da nossa igreja, nós temos que ser, e aí são considerados liberais, que aceitam qualquer tipo de coisa. Tem um outro grupo que olha para a cultura e diz: a cultura é diabólica, nós não podemos de forma nenhuma flertar com eles, se relacionar com eles, nós não podemos de forma nenhuma aceitar o que eles propõem. Mas existe um terceiro grupo que dialoga com a cultura, entende que a cultura precisa ser entendida, compreendida, analisada, e aí sim pegar esse absoluto que é imexível e colocar dentro daquela cultura, mudando as crenças, os valores, as atitudes e as consequências, o comportamento e as consequências. Eu pego esse absoluto e aplico ali, Interessante que a cultura em si, ela não é extremamente negativa ou do mal. Tanto não é que nós hoje nos adaptamos à cultura. A nossa igreja tem luzes, tem telão, tem um som muito bom. Os homens vêm de bermuda. Nós, pastores, não temos esse direito, porque a cultura não permite. Mas vocês, sem vergonhas, vocês vêm de bermuda. Num calor como o de hoje, vocês estão de bermuda. Mas nós, Caleb, que ainda falam que a gente tem que dividir a mensagem porque nós somos preguiçosos, nós pagamos o preço. Estamos aqui de calça, viu, Levi? De calça. Mas a cultura, ela precisa ser avaliada. Agora, tem coisas na cultura que são inaceitáveis. Coisas na cultura que a gente precisa invadir. Coisas na cultura que a gente precisa entender. E nós precisamos dar a resposta à cultura de forma absoluta. É interessante de enxergar isso. Por exemplo, você pega as cartas de Paulo às igrejas. Havia um absoluto que era imexível. Agora, ele aplicava esse absoluto de acordo no contexto de cada uma. Por exemplo, quando ele escreve a Timóteo, dizendo: quando você for escolher um presbítero, não procura o presbítero que usa calça. Ele não trabalha nisso. Ele diz: procura aquele que é marido de uma só mulher. Por quê? Na cultura onde Timóteo estava inserido, a poligamia era válida. Você vê que desde Lameque vem essa poligamia. Ele está dizendo: escuta, a gente precisa dar uma resposta agora. A resposta é: o marido tem que ser marido, o líder, o presbítero, o pastor, tem que ser aquele que é marido de uma mulher só. De uma mulher só. Ou seja, esta era uma resposta que Paulo estava ensinando, dizendo: tem coisas dessa cultura que nós não aceitamos, mas nós vamos trazer esse absoluto de Deus, aquilo que foi criado no início de toda a criação, lá em Gênesis, e trazer isso para a nossa cultura. É interessante de pensar em algumas coisas. Por exemplo, o feminismo. Por que hoje o feminismo está crescendo tanto? Como é que, como igreja, nós vamos olhar esse movimento e qual é a resposta que nós vamos dar? Porque a Bíblia trabalha a respeito disso. Aí nós olhamos o feminismo e dizemos: isso é do mal, nós temos que condenar todo esse povo, enterra porque são diabólicos. Não é isso. A comunidade, a sociedade, a cultura está levantando um questionamento que nós precisamos responder. O que elas estão gritando, de uma certa forma, tinha que ser um movimento cristão de ajudar a implantar o que o Éden derrubou na justiça. Ou seja, quando Deus criou um casal na mesma altura, o que precisa agora é resgatar na mesma altura. E existe um problema muito sério hoje em dia.
O problema não é que as mulheres estão se tornando fortes, é que os homens estão se enfraquecendo cada vez mais, e aquele homem que deveria ser o sacerdote da casa, estar ao lado de Eva, dizendo: não come desse fruto, porque Deus disse que nós não deveríamos comer. Não, pelo contrário, cada vez mais o homem se distancia do modelo cristão, não é aquele que traz a família para perto de Deus, se torna ausente de tudo isso. A consequência de tudo isso é que nós vemos um bando de mulher levantando e dizendo: nós precisamos de direitos iguais. A resposta cristã é que Deus nos criou iguais, e nós precisamos aplicar isso na cultura de hoje em dia. Por isso, promover renovação cultural, sem dúvida nenhuma, é um movimento que a nossa igreja precisa fazer para ter uma cidade transformada por meio de uma igreja acolhedora que promove cura social e renovação cultural. André, eu nem acho tão ruim a questão da calça, que pode ser que o Levi invente da gente vir de terno, né, e gravata. Como é que essa transformação ocorre? Como é que podemos pensar em uma cidade transformada? Quando nós falamos uma igreja acolhedora, a gente não está falando desse prédio, e eu sei que você sabe disso. A gente não está falando da marca, do nome Ibaviva, dessa instituição. Nós estamos falando do que contém aqui dentro, do conteúdo dessa instituição, dessa igreja, que são discípulos autênticos de Cristo, transformado por meio do ensino bíblico. É assim que termina a visão da Ibaviva, formada por autênticos discípulos de Cristo, transformados por meio do ensino bíblico. Nós entendemos que Jesus nos chama para uma caminhada de discipulado. Aliás, nós falamos o ano inteiro disso. Então aqui é chover no molhado, né? Está chovendo também, vou chover aqui no molhado. Mas nós falamos o ano inteiro disso. E essa é a questão óbvia do Evangelho. Jesus nos convida para uma caminhada que dura até o fim da nossa vida, até a volta do nosso Senhor, até a nossa morte. É uma caminhada de discipulado, onde nós nos identificamos como discípulos de Jesus. E quando nós temos que falar aqui autênticos discípulos, ou seja, temos que adjetivar aqui o discipulado ou o discípulo, é porque a coisa está meio feia. É porque nós temos falsos discípulos. É porque nós temos muitos frequentadores que vão à igreja, que se dizem evangélicos, que até passam pelo batismo, que sabem textos bíblicos, mas não são de fato autênticos discípulos de Jesus Cristo. Jesus nos convida, e isso que significa ser igreja. Igreja é a reunião, é o ajuntamento de autênticos discípulos de Jesus, de homens e mulheres que negaram-se a si mesmos, abriram mão das coisas desse mundo, tomaram a sua cruz e na força do Cristo caminham diariamente, constantemente. Um discípulo autêntico de Jesus Cristo é aquele para quem nós olhamos e identificamos nele cada dia mais a vida de Jesus, o caráter de Jesus, as ações de Jesus, as palavras de Jesus. Ele fala como Jesus falava, ele age como Jesus agia, ele pensa como Jesus pensava, ele ama como Jesus amava. Um autêntico discípulo de Jesus é aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e ama o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, é alguém que transborda amor. É alguém que transborda amor. Isso é um autêntico discípulo de Jesus Cristo, e a igreja de Jesus é formada por autênticos discípulos de Jesus. E essa transformação que nos tira de um estado de morte, nos põe num estado de vida, e nos faz desfrutarmos dessa caminhada autêntica, como discípulos de Jesus, ocorre por meio do ensino bíblico, por meio da palavra de Deus. Nós cremos que o Espírito de Deus, por meio da revelação que nos foi dada,
transforma o nosso coração, transforma a nossa mente. Por isso que isso faz parte da nossa visão e por isso que isso faz parte do nosso dia a dia. A todo instante nós nos encorajamos a voltarmos os nossos olhos para a Escritura. Quer seja por meio da palavra, da nossa devocional pessoal, da nossa devocional com a família, no pequeno grupo, no crescer, nas devocionais, enfim. O nosso grito é o mesmo. Vamos encharcar o nosso dia com a palavra, vamos encharcar a nossa mente com a palavra de Deus, vamos mergulhar, vamos sair de uma camada de superficialidade e nos aprofundar na revelação de Deus, porque nós acreditamos que a palavra de Deus é inspirada por Deus e é poderosa. Ela não apenas denuncia o pecado que há em nós, ela não apenas denuncia o pecado que há fora, ela não apenas nos sinaliza que existe um jeito certo de viver, como ela também é instrumento poderoso nas mãos de Deus para transformar o nosso coração, para transformar os nossos pensamentos, para nos despir dos velhos pensamentos e vestir de uma nova mentalidade, para renovar o nosso entendimento. A palavra de Deus, o ensino bíblico, é instrumento poderoso nas mãos do Espírito Santo para converter o nosso coração e nos conduzir a uma vida autêntica, a um discipulado autêntico. Quando nós lemos a Bíblia, ao mesmo tempo que nós estamos lendo a Bíblia está lendo a gente, confrontando os nossos pensamentos equivocados, sinalizando o que nós temos que abandonar, apontando para nós o que Deus tem para nós. Formada por autênticos discípulos de Cristo, transformados por meio do ensino bíblico. Talvez a gente olhe para esse desafio, para uma cidade transformada, e talvez a gente pense, isso é impossível. Isso que o André descreveu, esse nível de transformação, de cura social, de renovação cultural, é impossível. Nós precisamos lembrar, e a palavra de Deus nos aponta isso, que isso já aconteceu na história. Quando nós pensamos em uma cidade transformada, a gente não está inventando algo que surgiu de um devaneio. Nós estamos falando de algo que aconteceu na história, que é marca da história dos autênticos discípulos de Jesus Cristo. Quando nós lemos Atos capítulo 2, no final do capítulo 2, quando nós lemos Atos capítulo 4, obrigado Emerson, no final do capítulo, não é água da chuva não, né? Deus está vendo, hein, Emerson? Quando nós lemos Atos capítulo 4, no final do capítulo 4, descreve como que os primeiros cristãos viviam. E o texto bíblico vai dizer que eles perseveravam juntos na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, na revelação de Deus. Que eles perseveravam juntos em oração, que eles se encontravam com frequência, constantemente, sentavam à mesa, partilhavam pão, partilhavam das refeições, que eles distribuíam entre si os seus bens, partilhavam do que tinham. Ou seja, era um povo que se via como uma unidade, coesa, caminhando em uma direção, com ações intencionais de comunhão, de fraternidade, de cuidado, de pastoreio, de perseverança na palavra. O texto bíblico continua dizendo que os de fora olhavam para essa comunidade e eram atraídos, tinham simpatia por esses irmãos, porque esse povo nunca tinha visto isso. Eles conheciam o Império Romano, que chegava, destruía tudo, depois perguntava o nome. Eles conheciam uma religiosidade fria de Israel, que não se envolvia e que tinha lá a sua elite religiosa.
Mas agora entrou na história um povo que diariamente partilha do pão, que consegue colocar numa mesma mesa judeu, gentil e samaritano, romano, gente que se matava, mas sentam na mesma mesa, partilham do mesmo pão, tomam do mesmo cálice e se veem como irmãos. Eles viam algo nunca antes na história, uma comunidade formada por senhores e escravos, onde nas suas celebrações o senhor sentava na cadeira e o escravo falava, e o senhor ouvia. Isso gerou simpatia. Que povo é esse? Quem é que pode viver assim na sociedade enferma, numa cidade doente como nós vivemos? Quem vive partilhando dos seus bens? O texto bíblico vai dizer que eles partilhavam os seus bens, deixavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos compravam jatinhos, carros importados, relógio de ouro. Claro que não. E os apóstolos usavam isso para diminuir as necessidades, a tal ponto que há 2000 anos atrás, há um registro histórico de uma comunidade com 1% de recursos que a gente tem, que conseguiu acabar com os necessitados. O texto bíblico diz, entre eles não havia necessitados. Os caras criaram uma rede de proteção ao órfão, à viúva, ao estrangeiro. Curaram a cidade, promoveram salvação, pregavam de forma poderosa. O texto vai dizer que entre eles se via sinais e prodígios da parte de Deus. Era assim, isso aconteceu. E não apenas lá em Atos, mas isso aconteceu na história do protestantismo. Na Inglaterra, discípulos autênticos de Jesus levantaram a voz contra a escravidão, iniciaram o processo de abolição. Na mesma Inglaterra, século XVIII, discípulos autênticos de Jesus entraram no parlamento e começaram a produzir leis que garantiam direitos aos trabalhadores. Que isso? Um ser humano não pode trabalhar 20 horas. Uma criança não pode trabalhar. Tem que estudar. E começou-se a escola dominical, como nós conhecemos, escola bíblica dominical. Um cristão que decidiu acolher as crianças que ficavam à margem ou ficavam trabalhando na indústria. Cristãos promoveram leis em benefício dos presos. Não é porque o cara cometeu um crime que você vai tratar ele de qualquer jeito. Ele é um ser humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus, tem uma dignidade inata. Os cristãos encabeçaram a luta pelos direitos humanos. É por isso que você tem um salto de distância em termos de luta aos direitos humanos entre o Ocidente e o Oriente. Isso aqui é fé cristã. Nós entendemos que recebemos poder por meio do Espírito Santo para ser transformado e para transformar. É por isso que onde os autênticos discípulos de Jesus chegaram, eles levaram o pão da vida, que salva os homens, mas levaram o pão, que também era alimento. Foi assim na África, foi assim na Índia, foi aqui no Brasil, assim no Brasil. Chegaram com as universidades, dando oportunidade de alfabetizar quem não sabia ler e escrever. Assim o colégio presbiteriano, o colégio batista, colégio metodista, colégio luterano, formaram líderes, mudaram o quadro. Isso é fé cristã. Isso é fé cristã. Se envolver na cidade. Não fugir da cidade. E isso é possível por meio de autênticos discípulos de Cristo, que experimentam de fato a transformação poderosa proveniente da palavra de Deus. E por serem transformados pela palavra de Deus, tornam-se agentes de transformação. Na cidade de Caim, relembram da lógica do jardim, relembram do reino de Deus.
Não que a gente vai conseguir construir aqui, pela força do nosso braço, uma cidade perfeita. Isso é impossível. A cidade perfeita virá do céu, com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele consumar a sua obra. Mas isso não significa dizer que nós vamos ficar sentados aqui, deixando a cidade pegar fogo, bom, o meu está garantido. Não, pelo contrário. Olhar para a cidade que vem e virá, perfeita e definitiva, deve encher o nosso coração de esperança e força, para que aqui e agora, da forma mais densa possível, a gente consiga sinalizar o reino que será consumado lá e além. Esse é o chamado de Jesus para os discípulos autênticos que experimentaram a transformação proveniente pela palavra de Deus. Olhando finalmente a nossa visão, diz uma cidade transformada por uma igreja acolhedora que promove cura social e renovação cultural, formada por autênticos discípulos de Cristo, transformados por meio do ensino bíblico. A ação que salta aos nossos olhos é transformação. O verbo principal é transformar. Nós existimos para transformar. Nós transformamos uma cidade por meio de pessoas transformadas. Transformadas essas pessoas em verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Portanto, a nossa igreja, ela é desafiada a de fato gerar discípulos de Cristo. Quando Jesus nos chama a sermos e Ele nos ordena a promover discípulos, Ele diz: vão por todo mundo e formem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. A ordem de Jesus para nós foi: façam discípulos. Façam discípulos, mas comecem com o batismo e depois agreguem ao ensino. Ainda hoje de manhã eu comentei, porque eu estava hoje de manhã conversando com o Renan e o Israel, e a Vanessa entrou na nossa sala. E a Vanessa deu testemunho no culto de ações de graças, e foi um testemunho brilhante, porque ela dizia o seguinte: fazia anos e anos que eu sentava nessa igreja como um ouvinte, eu esquentava banco, até que eu resolvi estudar a Bíblia. E eu comecei a estudar a Bíblia, eu fiquei apaixonado pela Bíblia. A Bíblia foi me modificando, até que hoje eu sirvo. Eu acho que no berçário, sei lá onde, ou não, no GC, eu sirvo. Interessante como o ensino bíblico promoveu transformação, onde ela já não é mais centrada nela mesma, mas ela é centrada no próximo. O ensino bíblico, mas o fazer discípulos começa com o batismo. Quando a pessoa assume publicamente de que esse Cristo que desceu dos céus e veio até o encontro, o transformou. Eu não sigo uma igreja, eu não estou num movimento de uma igreja, mas eu faço parte de uma igreja que segue a Jesus Cristo, e eu estou lá porque eu sigo a Jesus Cristo. E essas pessoas comunicam a fé através do batismo. Semana que vem nós temos batismo, se eu não me engano são 64 pessoas que se batizaram. Mas nós vivemos um período de pandemia, onde estávamos todos isolados, a gente não podia ter esse encontro que nós tínhamos aqui. O parecer da gente é que a igreja não acontecia, a igreja não se movimentava. Mas eu volto a dizer que a igreja continua sendo muito mais, mas muito mais do que essas 4 paredes. Como prova disso, a gente continuou alcançando o projeto de Deus para a nossa igreja, mesmo no meio da pandemia. E eu queria que você assistisse o vídeo que a gente fez para você entender tudo isso. Uma cidade transformada por uma igreja acolhedora que promove cura social, renovação cultural, formada por autênticos discípulos de Cristo, transformados por meio do ensino bíblico. Nós não poderíamos terminar esse ano sem conversar uma coisa com vocês. Na verdade,
2 perguntas eu queria fazer e eu gostaria que você respondesse. Transformados por autênticos discípulos de Cristo. A primeira pergunta: você já se tornou um discípulo de Jesus Cristo de fato? A gente falou sobre discipulado o ano inteiro. A gente falou de um Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança e que o pecado o desfigurou de forma fatal. E desfigurou não só a ele, mas todo o meio aonde ele está inserido. E que era impossível pelo homem voltar ao projeto inicial. O pecado gerou um distanciamento absoluto do homem em relação a Deus. E o homem nunca poderia fazer o caminho de retornar até Deus, era impossível isso. Mas a graça de Deus fez com que esse Deus saísse dos céus e viesse ao nosso encontro. Quando ele sobe naquela cruz, ele carrega o seu pecado e o meu pecado. A condenação era a morte, ele assume a morte. Se o pecado gera a morte, se o pecado é esse problema sério, que nos deixa mortos em relação a Deus, que nós não temos vínculo, nós não temos comunhão, nós não temos acesso, Jesus Cristo vem sabendo que ele precisava subir na cruz. Ele é morto e ele é sepultado, mas ele não fica ali. Davi ficou. E o seu corpo entrou em decomposição. Jesus saiu ao 3º dia daquela sepultura. E quando ele saiu daquela sepultura, 3º dia, aquilo que nos acorrentava por uma eternidade, que era a morte, ele venceu. A morte já não tem mais nenhum aguilhão sobre nós, nenhum poder sobre nós, porque Jesus Cristo venceu a morte. Ele saiu daquela sepultura cheio de vida, dizendo: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente, porque ele tinha o domínio da morte nas suas mãos. Da mesma forma, como aquele arqui-inimigo da gente e não de Deus, que gerou essa sociedade, esse ambiente, esse lugar tão perdido, o diabo. Jesus sai daquela sepultura, o condenando de uma vez por todas. Portanto, o diabo, em relação a nós, já é vencido. Existe então, e brota no meio da criação, um novo povo, o povo de Deus, que vai se amoldando ao jeitão do próprio Cristo, se tornando cada vez mais a sua imagem e semelhança, resgatando cada vez mais a justiça que era implantada desde o início. Um povo de Deus que vem e faz a diferença. A minha pergunta inicial é: você já entregou a sua vida de fato a Jesus Cristo? E não dá para a gente encerrar o ano sem perguntar isso para você. Não dá para a gente encerrar um ano sem que você responda isso de forma honesta. Sim, eu sigo a Jesus Cristo. Sim, Ele é meu mestre. Sim, eu sou um discípulo verdadeiro dEle. Eu entendi que foi pago um alto preço por mim. Ele morreu naquela cruz por causa do meu pecado. Portanto, agora eu estou rendido a Ele, porque Ele me adotou como seu filho e me colocou em sua família. Segunda pergunta é que uma visão como a nossa, ela não é fruto de um pastor ou de uma equipe pastoral. Ela não é fruto de um presbitério. Ela é fruto de homens e mulheres que se colocaram à disposição de Deus. E Deus veio e nos inspirou nessa direção. Nós enxergamos uma cidade transformada por meio de uma igreja acolhedora que promove cura social e renovação cultural, formada por autênticos discípulos de Cristo, transformados pelo ensino da palavra. Portanto, a segunda pergunta é: sendo você um discípulo verdadeiro de Cristo, se você quer assumir com a gente o compromisso de percorrer, de correr atrás, de fazer parte desse projeto de Deus para a nossa comunidade. Eu vou deixar você orar por um tempo. Comece pela pergunta número 1. Sim, eu já sou discípulo de Cristo. Não, eu não sou discípulo de Cristo. Comece dando um passo nessa direção, dizendo: Senhor, eu quero ser.
Eu quero ser. Você pode conversar com qualquer um dos presbíteros. Nós temos Levi, eu vi que o Jorge está ali atrás. Com qualquer um dos pastores, você pode vir conversar, marca com a gente. A gente vai ter prazer de explicar melhor essa história. Mas não termine o ano sem antes se posicionar, dizendo: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E ore. Se você quer participar desse movimento que Deus tem nos empurrado, nessa visão que Deus nos tem dado, então esse é um tempo seu, entre você e Deus, respondendo essas duas perguntas. Daqui a pouco eu venho orar com a gente.